Olá, queridas e queridas aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar um testemunho muito impactante que foi extraído do livro Filhas do Islã. Vocês estão prontos? Para começar. Quando Landa foi para a Inglaterra para seus estudos universitários, ela começou a desenvolver uma fé própria. Durante 6 anos, ela viveu naquele país frio. Ela sempre se sentia sozinha. As cartas que vinham de casa eram muito poucas. Ela tinha levado consigo uma tradução do Alcorão na língua farsi. Agora, pela primeira vez, ela leu a escritura inteira. Ela tentou se aproximar de Deus da única maneira que conhecia, através da oração e seguindo o caminho do islamismo. Hoje, ela diz: se você está com fome e tem apenas pipoca, você a come. Durante a década seguinte, Landa descobriu dúzia de livros sobre o islamismo na língua farsi e ela lia todos os que conseguia. Ainda assim, quando se casou e teve filhos, Landa queria ter algo mais para lhe oferecer. Eu queria aprender uma verdade maior que pudesse dar aos meus filhos e que fosse a base para suas vidas. Ao invés disso, a revolução iraniana explodiu. O governo tradicional de Shah foi expulso. Em seu lugar surgiu um regime religiosamente rigoroso. Para Landa, isso foi uma tragédia. Seu país, que esteve próximo de desempenhar um papel significativo no mundo moderno, deu passos para trás. Depois da Revolução, parecia que tínhamos sido muito feridos, ela diz. Eu estava brava com Deus, eu me envolvi na política tentando parar Khomeini. Isso foi muito perigoso. A família de Landa decidiu que ela e seus filhos deveriam se mudar temporariamente para os Estados Unidos. Seu marido ficaria, aguardando os novos acontecimentos. Muitas famílias iranianas com condições financeiras seguiram este caminho. Nos Estados Unidos, Landa precisaria começar pobre. Isso assustou. Quando você é criada com muito dinheiro, imagina que vai morrer se o tirarem de você. Eu não sabia que era possível viver apenas com um prato, um garfo e uma faca, mas comecei a aprender a partir de então. Contudo, mesmo nos Estados Unidos, Landa se envolveu novamente com política. Exiladas iranianas da elite como ela reuniam-se para planejar a derrota de Khomeini e o futuro da nação. Ela voltava para casa depois desses encontros, cansada de planejar tramas políticas. Depois ela descobriu um oásis, a televisão cristã. Apesar da propaganda envolvida em alguns programas, eram eles que confortavam Landa com o Senhor Jesus Cristo. Contra todo falatório entre suas colegas iranianas, contra a fofoca política e intrigas que faziam parte do seu mundo, Jesus se destacou. Ele era uma pessoa perfeita. Jesus era um homem tão bom que, se tivesse 5 filhas, faria com que todas se casassem, ela diz. Para encontrar paz, ela ligava a TV e se deleitava em Jesus. Um dia, o âncora do programa Clube 700 perguntou à sua audiência: você gostaria de conhecer Jesus como seu salvador pessoal? Gostaria? Landa se perguntou: eu não sei o que é isso. Significa, mas sim, é claro, eu gostaria de ser mais próxima de Jesus quanto possível. Bem, o apresentador convidou os telespectadores que concordassem a fazer a oração do pecador. Junte suas mãos, Landa o fez. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Landa o fez. E repita comigo: Senhor Jesus, eu admito que sou pecador. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso que o Senhor me limpe. Transforma-me, renova-me através do poder da sua morte e ressurreição. Landa orou com sinceridade. Contudo, se depois disso
alguém lhe perguntasse se era uma cristã, ela não teria dito que sim. Na verdade, foi isso que aconteceu. Algum tempo depois da oração com o apresentador, Landa estava desfrutando de uma bela tarde no parque da cidade. Uma mulher sentou-se ao seu lado. Ela era uma mendiga. Elas começaram a conversar. Qual é a sua religião? A mendiga perguntou, depois de um certo tempo. Os iranianos não são muçulmanos? Ah, eu deixei isso para trás, Landa respondeu. Eu gostaria de seguir o cristianismo, mas não sei como fazer isso. Você tem uma Bíblia? Não. Bem, eu tenho uma que roubei de um hotel, disse a mendiga. Aqui. Ela pegou sua bolsa, procurou a Bíblia e a entregou a Landa. Você pode ficar com ela. Quando ela chegou em casa, Landa colocou a Bíblia ao lado de sua cama. Toda noite, durante os 2 anos seguintes, ela lia passagens sublinhadas em vermelho, as palavras de Jesus, e a decorava muitos versículos. Então, mais uma vez, o apresentador tocou sua vida. Você gostaria de encontrar uma igreja perto de você? Ele perguntou. Este era um pensamento novo para Landa. Ela nunca havia considerado a ideia de uma igreja. Se você quer uma igreja e não sabe onde ir, ligue para este número e procuraremos uma igreja próxima. Você quer uma igreja? Landa refletiu. Bem, se ele puder encontrar uma igreja iraniana, mas isso não seria possível. Então, o que tenho a perder? Vou telefonar para ele. Depois de 2 dias, o Clube 700 retornou sua ligação com os endereços de 2 igrejas iranianas em sua vizinhança. Por fim, ela se ligou a uma rede de pessoas com as quais ela podia falar abertamente sobre o Senhor Jesus. A compreensão de Landa sobre a vida cristã começou a amadurecer. Coisas surpreendentes começaram a acontecer em seu dia a dia. Quando Landa foi batizada, por exemplo, seu vício em cigarros sumiu. Durante 10 anos, ela fumou 10 cigarros por dia. Ela tentou parar diversas vezes. No dia em que foi batizada, ela voltou tarde para casa. Descobriu que estava sem cigarros e todas as lojas estavam fechadas. No dia seguinte, ela não se lembrou de cigarros até a noite e então deixou o hábito. O que aconteceu com meu vício? Ela se perguntou. Pouco a pouco, sua dependência do cigarro desapareceu totalmente, sem que ela fizesse esforço. As orações se tornaram poderosas. Por saber que Deus pode me ouvir. Sinto-me como se tivesse muita força, ela diz. Orando, ela foi liberta de sua preocupação com finanças, convicta o bastante. Logo, ela conseguiu uma fonte de renda. Orando pelo namorado desagradável de sua filha, ela descobriu que ele tinha saído da vida dela. Mãe, por favor, não ore por nós. Seus filhos pediram com um fundo de verdade. Chegou ao ponto de meus filhos ficarem com medo do poder das minhas orações. Ela ri. As doutrinas cristãs começaram a fazer mais sentido. O ensinamento sobre Trindade a tinha incomodado durante muito tempo. Se Cristo é Deus, como a terra foi sustentada quando Cristo estava aqui? Ela pensava. Ainda, se Cristo fez tanto por mim, como posso pensar que Ele é outra coisa senão Deus? A analogia da água a ajudou. A água que está no oceano, a água também está na torneira. Uma quantidade de água é vasta, outra quantidade é específica e limitada. Apesar de virem da mesma fonte de água e serem partes do mesmo todo. Alguns dos esforços de Landa para compartilhar sua fé com seu marido através de ligações internacionais foram divertidos. Veja, Malsund, se você tiver qualquer problema, fale com Jesus. O quê? Quem? Em que agência ele está? Landa contou como havia experimentado a salvação em Jesus e como ela ansiava para que seu esposo fosse salvo. Salvo? Ele retrucou. Você é salva do quê? De mim? Ramonsud, tire esses pensamentos ruins, ele vem do diabo. O quê? Agora estou possesso, ele suspirou. Com estas comunicações confusas, Landa começou a orar mais do que testemunhar. Ela estava ansiosa para ver seu esposo face a face.
Enquanto isso, ela estava se deleitando em Deus. Encontrar Jesus é como alguém que nunca comeu algo doce. Depois que descobre, a pessoa diz: encontrei. Deus é rico e generoso. Ele não tem ciúmes de sermos felizes. Assim como quero que meus filhos sejam felizes, Deus também quer que sejamos. Landa orava pela Síria. Seus pais morais e éticos a criaram para se preocupar não somente com suas próprias necessidades, mas também com os outros. Hoje ela não apenas ora por si mesma, nem simplesmente pelas necessidades de outras pessoas, mas ela também ora pelo povo iraniano como um todo. Toda noite oro durante muito tempo pelo Irã. Sinto muito pelo povo iraniano, porque conheço o sofrimento que passei sem Deus. Não quero que meu povo morra sem o Senhor. Sei que somos um povo mau, de coração duro, superficial e sem preocupação com os outros. Esperto, mas usamos nossa inteligência contra os outros para manipulá-los. Mas sofremos muito também. Landa possui 3 propriedades no Irã. Há alguns anos elas foram confiscadas pelo governo revolucionário. Milagrosamente ela reconquistou a posse. Quando as condições mudarem, ela sonha iniciar uma pequena clínica cristã em uma das propriedades. Nesse meio tempo, ela planeja um programa de distribuição de fitas cassete da Bíblia para difundir o Evangelho nas áreas rurais. O povo do Irã é o meu povo, ela diz. Que testemunho impactante dessa ex-muçulmana que conheceu verdadeiramente a Cristo. E é isso, queridos. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.